Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Então, ainda dentro da carta 1 aos Coríntios, nós vamos fazer essa introdução baseado nos problemas relatados que foram os motivos pelos quais Paulo foi motivado a escrever essa carta para resolver esses problemas da igreja. Então, quais eram esses problemas que foram o maior motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta? Divisão é o primeiro. Depois nós tínhamos sexualidade, a comida, que era a alimentação, o problema da alimentação, os cultos, a organização dos cultos e a ressurreição, ok? Então, basicamente, do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo tenta resolver o problema da divisão na igreja. Paulo, depois que ele sai da igreja, que ele vai para Éfeso, ele fica 1 ano e meio ali em Corinto, como nós já falamos no vídeo de introdução, e quando ele vai para Éfeso, outros líderes ficam por ali, né? Voltam para ali, Apolo, Priscila e Áquila, Pedro passa futuramente. Então, a primeira coisa, o primeiro problema que acontece nessa igreja é que os líderes estavam atestando as suas credenciais, a sua credibilidade com base em quem formou eles. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cefas. E aí, o que acontece? Acontece que esse era um grande problema porque já estavam vendo guerra de ego naquele local. E Paulo conserta isso, né? Ainda no capítulo 1 ele fala, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então Paulo fala assim, não, a credibilidade nossa, se temos que nos gloriar, gloriamos na cruz de Cristo. Não temos motivo nenhum de nos gloriarmos pela nossa capacidade humana. Aí no capítulo 2 ele vai dizer, até porque a nossa capacidade humana, a nossa capacitação não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. A nossa pregação consistiu não em sabedoria humana, mas no poder do Cristo ressurreto e tal. E aí o segundo problema era a sexualidade. O problema da sexualidade era tão grave que no capítulo 5 é relatado o caso de um homem que ele tem um relacionamento com a sua madrasta, né, e ele está na igreja. Então a igreja é comunicada de que a sensualidade, os homens daquele local faziam sexo com as prostitutas que se consagravam às deusas, Astarote, as deusas dos templos, que haviam muitos templos, muitos deuses ali naquele local. Então, os homens faziam eles achavam que eram livres. A questão da liberdade em Cristo fazia com que eles entendessem que eles podiam fazer o que eles quisessem do corpo deles. E aí Paulo, futuramente, no capítulo 15, vai falar um capítulo só sobre a ressurreição, mas primeira coisa que ele fala, tirai do meio de vós esse iníquo, né? Dizendo que ele não estava de acordo com a prostituição, com esse tipo de comportamento na igreja. E aí ele fala, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. No capítulo 6, versículo 18, falando que era importante que cuidássemos do nosso corpo para que era com ele que nós íamos nos apresentar diante do Senhor. A terceiro problema era a comida. Todas as pessoas que tinham animais ali consagravam os animais aos deuses nos templos e aí depois vendiam ao mercado. E aí os homens que estavam comprando, pessoas dando de ombro e alguns da igreja alertavam, não come essa carne que é consagrada. E outros falavam, não estou nem aí, não quero nem saber. E Paulo fala, poxa, de fato não tem nenhum problema em você comer, mas a questão é que se for para você comer, para destruir a fé do teu irmão, se for para você macular a consciência do seu irmão, não faça isso. E aí ele ensina que, pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Então, Paulo ensinando que o objetivo não era nós mesmos, mas o cuidado com o próximo. A outra questão seríssima era a questão dos cultos. No capítulo 11, há um sério problema da ceia do Senhor. Eles faziam um jantar no dia da ceia do Senhor e os ricos comiam primeiro e o que sobrava ficava para os pobres. E se não sobrasse, dane-se os pobres. E aí Paulo fala, poxa, que vocês ajuntam, tem que esperar um pelos outros, não pode fazer isso, né? E agora existem três coisas, a fé, a esperança e o amor, e a maior dela é o amor, porque Paulo sabia que esse comportamento estava ferindo o princípio básico do cristianismo, que era o amor, que era o perdão, que era a graça, que era a misericórdia, um para com os outros. Então, se eu como e não me importo com meu irmão, Paulo não, aí Paulo começa a ensinar sobre o amor, né? No capítulo 12 e ao capítulo 14 ele explica sobre os dons, porque estava tendo um sério outro problema que era de um querer ser mais espiritual que o outro. E aí Paulo enfatiza isso, ele termina o capítulo 12 falando sobre
é que o caminho melhor dos dons é o amor. E o capítulo 13 ele fala só as características do amor. E no capítulo 15, por último aí, ele explica sobre a ressurreição, a importância da ressurreição, que eles estavam acreditando que a ressurreição não existia e que nós não iremos ressuscitar. Os saduceus acreditavam nisso, porque eles achavam que o corpo era mau e não tinha sentido Deus ressuscitar esse corpo. E aí Paulo explica, se Cristo não morreu e ele não ressuscitou, então nós não temos nada o que anunciar e vocês não têm nada para crer, porque na verdade a essência do cristianismo é a ressurreição, o poder de Cristo sobre a morte e o pecado. Amém? Então esses são os problemas básicos da igreja de 1 Coríntios, um resumo mais detalhado para que nós possamos ter uma compreensão maior do livro, da carta, ok? Um grande abraço a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus.